ela vai buscar as provas irrefutáveis de tudo aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa, para atestar que há veracidade ou não, e depois canonizar ou não. Porque a igreja tem muita prudência para não também causar a histeria coletiva e tantas outras realidades. E o Padre Pio, ele não é tão antigo, Não né? Ele morre em 68, mas ele fica 40 anos sepultado. E quando vão desenterrar, ele tá intacto. Não, intacto assim, né? Ele não é, ele tem algumas partes decompostas, mas o corpo dele tá lá até hoje para ser venerado, né? Com certeza. É um grande homem do nosso tempo. Mas o santuário dele, ele me deu uma... É muito forte a história toda, mas ele me deu uns medinhos em algum momento. o relógio, quando ele morre às 3h30 da madrugada. O relógio parou nesse momento. O relógio tá lá parado. Para na hora da morte Para dele? na hora da morte dele. Tá lá parado. Pá! Era, algum dos meus seguidores falando, era 3h29. Não, mas ele morreu 3h30. 3 da madrugada. Aí, tá vendo? 3 da madrugada tem alguma coisa aí. Essa né? hora também falam que é a hora do demônio, né? Porque o demônio, como ele não cria nada e gosta de Só copia. às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, a hora que Jesus morreu na cruz. Ele vai trazer às 3 horas da manhã o oposto, inverso, a hora das trevas. Pois é. E coisas como brincadeira do copo, essas brincadeiras Ouija e tal, essas coisas podem atrair demônios para pessoa? Você já soube de casos São assim? brechas. Não soube de casos, mas Essas brincadeiras. Sabe? brincadeiras, elas sempre vão trazer para nós fundos de verdade. Por que, Vilela? Porque o mal, ele não está tão preocupado com a nossa intenção. Pois é. A gente fica muito preocupado com a intenção. Ah, a brincadeira do copo... Eu não tô querendo É uma fazer- brincadeira inocente só, padre. Vamos só ver como é que é. Só pra ver como é que é. Só que o demônio, ele não está preocupado com a tua intenção. Ele está preocupado e ele fica observando As brechas que você as abre. brechas que a gente dá, a ação que a gente faz para que ele possa entrar naquele lugar. É como dirigir bêbado. Exato. Você não tem intenção de atropelar uma pessoa, mas você correu risco. Não, corre o risco. E o demônio, ele não brinca em serviço. Por isso ele é um anjo. E nós precisamos lembrar aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É um anjo decaído. Um anjo, ele tem uma inteligência superior à nossa, um poder de observação maior do que o nosso, então ele fica só na espreita. Ele fica só olhando aquilo que é sujeição, aquilo que nos agrada. E na hora certa ele oferece. E a gente cai na dele. Cai na dele. E essa coisa de eu sempre vejo em filmes também, padre, de falar o nome do demônio, por exemplo. Porque falam muito assim, se eu adivinhar o nome do demônio, Ele perde a força. eu perdeu a força. Isso tem, é verdade? Existe isso. E ele é obrigado a dizer o nome quando você pede em nome de Jesus ou pede de uma forma certa de oração? Na oração? Nos cursos de exorcismo, a orientação que a gente tem é que a gente não dialogue com o demônio. Primeiro, porque o diálogo, ao invés da oração, vai dar o que ele quer. Depois, se você vai dialogar com o demônio, ele é o pai da mentira. Se você abre um diálogo com ele, ele pode começar a criar realidades fantasiosas ou da tua história, ou que você viveu. Não que ele saiba o que nós temos na nossa mente, mas tudo aquilo que o demônio sabe, e ele sabe, é porque nós mostramos para ele. A ponto de, num retiro espiritual que a gente estava participando, uma irmã estava atendendo uma pessoa aparentemente com uma ação extraordinária, que o demônio contou todos os pecados dela na frente dela Então? do padre e da outra pessoa. Então, mas não é que ele sabe aquilo que está oculto dentro de nós. Ele tá aqui, né? Ele sabe o que a gente faz. E outra, ele tá aqui desde o começo de tudo. Ele sabe tudo. o que você fez, o que seu pai fez. Exato. Ele tem Então, acesso você a abre o diálogo para ele para saber o nome, ele pode entrar nessas coisas para nos destruir. Sexta-feira, 3 horas da manhã, onde o senhor estava? Aí o Homer já vai gaguejar. gaguejar, Não, eu tava em casa. Não tava. Você estava naquele lugar. lá. Augusta. Tava na gandaia. Vou te dar uma dica, o diabo fala. Augusta, 3 horas da manhã, hein? Luzinha vermelha. Aí você tá falando comigo. Tô falando com vários Tá aqui. falando comigo. Eu também já, a orelhinha Jogou pra cima e caiu no colo? Exato, a orelhinha do Lene. Mas é verdade, né? A gente assustei vê. agora. Eu já ouvi muitos relatos
que se o padre, o pastor que tá fazendo o exorcismo, ele levanta tudo da vida do cara. Você é infiel com a sua mulher, ou você não sei o que do seu Se filho. você não... Por isso a necessidade da confissão antes da de qualquer, santidade, né? de qualquer prática. Mas só pra gente encerrar a questão do nome, tudo bem, você pode questionar o nome. Mas se o diabo é o pai da mentira, quem garante Ele vai mentir. que ele vai falar o nome Mas dele? ele não é obrigado a falar, porque, por exemplo, Jesus O né? exorcista, ele é obrigado a falar a verdade. Isso. Mas só que ele é o pai da mentira. Raramente é um ou dois casos que Jesus, em algum exorcismo, perguntou O nome. o nome. Um ou dois casos. A maioria dos casos ele não perguntou. Ah, é? Porque isso não é o mais importante Agora, na televisão, os caras entrevistam o demônio, na né? televisão. Você vê na madrugada... Onde você vem? O que você faz aí? Exato. E tem aquelas vozes. Por Quem nunca é a voz veio? do Tiririca, né? Ô, abestado. É o demônio abestado. É menino ou menina? É menina. É a demônia. Mas é engraçado isso, né? Às Mas vezes você vê umas coisas, parece uma entrevista com o demônio, Sim. só manda ele embora, né? Só manda ele embora. E a pessoa, quando você vê que ela inflige, se machuca e tal, depois que o demônio sai, é curado isso? Ou tipo, fica as Depende feridas, do fica- caso. É? Depende do caso. Tem casos que não aparecem, tem casos que aparecem, né? Sério? E aquilo, quando o demônio sai, volta ao normal ou tem uma Então cicatrização é normal? nisso que a gente está falando. A princípio fica normal, ou dependendo do caso, não fica. Não É porque fica, não às tem vezes? não tem um modus operandi. Tá. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Existem casos que a pessoa começa a colocar para fora do corpo agulha e ferro e prego e Cara, coisa que ela não tinha. coisa que ela não tinha, não tem engolido, como né? sair. Exato. Que Ação doideira. E extraordinária. cara, essas coisas não dá pra entender, né? Não dá pra entender. É, que se eu ver um negócio desse perto de mim, assim, eu acho que eu não. Não, e Porque outra- você me falando já me choca. Mas agora você imagina você vê uma pessoa. Ela bota um Tem o negócio. lado ruim, que é você ver uma coisa dessa e ficar assustado, mas o lado bom é que você fala, pô, então existe alguma coisa além do mundo material. Esse eu acho que é o lado ruim, porque, Por quê? porque às vezes a gente fala assim, não, gente, mas eu acho que... Porque eu já usei muito padre da negação. Falei, não, gente, eu não acredito no demônio. Não acredito, ele não existe. Esse Aí é o você maior- vê um negócio é o maior- desse... é o maior truque dele, né? É o maior truque, eu não existo. Aí você vê um negócio desse, a pessoa levita com uma cadeira igual o padre viu, aí você fala, desculpa a palavra, ué. ferrou, né? Mas é? Não é? Porque é uma coisa assim. E, padre, quem são os demônios? Quem que vai possuir essa pessoa? É Lúcifer? É Satanás? É Asmodeus? É Astaró? É Paimon? Eles têm nomes? Vocês trabalham com os nomes Existe. desses demônios? Tem a doutrina exorcística, tem muitos livros que trazem, né, diversos nomes de demônios, pelas práticas que nos antecederem, que foi transmitido pela tradição da igreja. E vale falar que eu falei esses nomes porque esses nomes são, São os mais corriqueiros que usados nos conhecem. filmes. E- Pazuzu, né? Que é o do exorcista. Tem alguns nos filmes e tem na Sagrada Escritura, tipo Lúcifer, Asmodeu, Satanás, né? Então tem esses nomes, Legião, são nomes bíblicos, mas também Legião são vários. existem outros vários. Por quê? Porque quando nós falamos de demônio, Daniel e Vilela, nós precisamos lembrar que nós estamos falando daquilo que deu origem ao mal, que foi a queda de Lúcifer, o anjo mais belo que existiu das criaturas criadas por Deus, Mais poderoso, né? mais poderoso, e por rebelar-se contra Deus, aqui está a origem do mal. A rebelião de Lúcifer contra Deus, ele trouxe aquilo que o livro do Apocalipse vai dizer, terça parte Do céu. dos anjos, É muita gente, é muito anjo. ele trouxe consigo. Então, A lábia que esse cara tem. a hierarquia angélica que nós temos, os 9 coros angélicos que nós temos, que são fiéis a Deus, também existe na realidade do mal. São os caídos. Os anjos caídos. Então, cada coro tem X quantidade de anjos. Equivalência. Equivalência. Querubim. Serafins, os coros É. todos, eles têm, que foram os decaídos. Então, a questão dos nomes, de acordo com a realidade angélica, vai depender da função que ele exerce. Lembra? O anjo, por si só, é um espírito
puro, um mensageiro. Ele ganha nome quando ele vai fazer algo extraordinário. Miguel, quem como Deus. Gabriel recebeu o nome porque veio força de Deus. Rafael recebeu o nome porque ele foi cumprir uma missão. A cura de Deus. E o Miguel é o que mais luta, né? Com os demônios, que tem um contato mais direto, assim. Porque sempre quando a imagem dele ele. Ele é o príncipe Ele é um da príncipe. milícia celeste. Vai dizer o Apocalipse capítulo 12. O Arcanjo Miguel, O Arcanjo né? Miguel. Tem a gruta dele lá no Monte Gargano, na Itália. Eu visitei também. Por que eu tô perguntando isso? Porque... bota polêmica no ar aí. Mas porque tem uma coisa polêmica nessa questão de nomes. Porque eu conheci algumas pessoas que trabalham com esses anjos. Por exemplo, Lúcifer, Satanás... não sei se Beelzebub também Beelzebub, tá no meio. tem. Bafomé. Que trabalham com eles como entidades do bem. Na sua visão, então, não Não são. Porque Jesus, Não são do bem. Jesus, quando trata e fala dos nomes, ele fala dos nomes de modo especial. Satanás. Beelzebub. Bafomé, Asmodeu. Belial. Belial. Asmodeu. Ou fala do demônio mesmo, diabo, né? Do diabo, o divisor, ele traz isso como realidades negativas. Quando ele fala um reino não pode ficar dividido em si mesmo, a casa não pode ficar em pé com o reino dividido. Ele usa um desses nomes para falar. Porque é isso. Eu conheci algumas pessoas que trabalham com essas entidades como se elas fossem do bem. E o que eu já ouvi de muitos desses líderes religiosos falando o seguinte: a Igreja Católica demonizou esses nomes para esconder o poder que eles têm. Porque muitos acreditam que, por exemplo, Bafomé traz prosperidade de dinheiro. Sim. Muitos acreditam que Lúcifer, porque é o Deus da luz, Sim. que traz muita fartura, iluminação para tua vida. Então, na visão católica, eles continuam sendo demônios, eles não trazem nada disso, eles só vêm para destruir. Mas esse entendimento que a igreja oculta para Pra gente não usufruir. não usufruir o poder deles, não é uma verdade. Por quê? Porque a igreja conhece e sabe que o mal tem poder. A ponto que a igreja diz, não brinque, não invoque, não tenha, porque tem poder. O demônio tem poder. Só que assim, o poder do demônio não é maior que o poder de Deus. Isso é. Porque o demônio é criatura e Deus é criador. Então, aqui, na verdade, a igreja, quando permite e diz, não invoque, não fale, não é para ocultar, é para mostrar para nós que, como diz o ditado popular, nós não podemos brincar com fogo. O demônio tem poder? Tem, mas não é maior que o poder de Deus. Romanos 8, 31 vai dizer, se Deus é por nós, Quem será contra nós? então é ver essa realidade. Invocação dos mortos. A Igreja Católica também condena, né? condena. Invocação do morto, assim, comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos e invocação dos mortos. Por quê? Porque você está chamando algo que, na verdade, não tem contato conosco. Jesus vai dizer no Evangelho, a carta aos Hebreus vai dizer, nós morremos aqui neste mundo uma vez por todas. Apenas uma vez. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, na parábola do rico e do Lázaro, que aqueles que morreram não têm contato com que estão na terra, e aqueles que estão na terra não têm contato com aqueles que morreram. Logo, se você invoca um morto, quem vem conversar com Essa você? era a minha pergunta. Quem vem conversar com você? Eu quero que você me diga. Quem vem conversar com você? Eu ouço que falam que é os demônios. São os espíritos maus. Pois é. Exemplo. Você viu que o pai É jogou, ficção. ele jogou pra mim a responsabilidade. É o que eu ouço, tá, gente? Vilela, é exemplo. Num dos filmes da Annabelle, Annabelle. A Origem. O Padre gosta de filme de terror, hein? Você gosta? Eu só vejo filme de Aí, ó. exorcismo. Olha só. Tá vendo? Aquilo não é filme, aquilo Não, é um treinamento. eu não vejo filme de terror. Aquilo é um workshop. Eu gosto de filme de exorcismo. Exorcismo não é terror, gente. É verdade. Não, é diferente. Exorcismo, Annabelle, A Origem.
Ali vai dizer... Terror é Cinderela Baiana. Ali vai dizer, Vilela. Ali vai dizer por que o demônio entrou Se alojou. na casa de uma família e depois se alojou, usou a materialidade da Annabelle no filme. Eu não tô dizendo que a Annabelle é verdade nem mentira. O filme. A mãe tinha uma filha jovem que chamava Annabelle no filme. A filhinha morreu de um acidente de carro. O pai e a mãe ficaram tristes, com saudade da criança. O que a mãe fez? Numa oração, na hora do desespero. Preste atenção, família! Olha o que a mãe fez. Fez uma oração. Eu peço para qualquer poder que pudesse amenizar